Vamos fazer agora aqui o bracinho do nosso ursinho. Aqui eu vou intercalar as cores da mesma forma que eu fiz na blusinha, porque quando nós formos costurar, tem que bater aqui as cores, né? Então, vamos fazer o nosso aqui bracinho? Então, para iniciar aqui o nosso bracinho, eu vou começar aqui com a cor Off-White, que é a cor do ursinho. Eu fiz 3 carreirinhas com essa cor, tá? E essa aqui eu intercalei com a branca. É que eu tô falando que eu não sei se dá pra ver aqui bem pelo vídeo qual que era a cor. Então, para começar o nosso bracinho, nós começamos com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou fechar aqui o anel e vamos para a nossa segunda carreira, que será de 6 aumentos. 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, vou fazer aqui da mesma forma que eu faço dos outros, vou aumentando, vou fazendo os pontos baixos e já prendendo aqui o fio do início. Então, eu fiz aqui 2 aumentos, 3, 4, 5, 6 aumentos. Agora, nós vamos para a carreira número 3, que será apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui com os 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui os meus pontos baixos em cada ponto de base, e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui, ó, os 12 pontos baixos. Agora, antes de finalizar aqui o último pontinho, eu vou fazer a troca de cor, que é a cor verde aqui que eu tô fazendo da roupinha. Então, eu vou fazer aqui da mesma forma que eu fiz do corpinho da blusinha. Vou passar o fio verde aqui e já vou cortar esse fio aqui off-white, porque eu não vou usar mais. Essa carreira aqui é a carreira de número 4. Então, nós vamos fazer da carreira 4 até a 6 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando cada carreira com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui da mesma forma que eu fiz a roupinha, ó. Vou fazendo aqui, eu fiz a alteração de cor e já vou prendendo aqui o fio junto. Então, eu vou fazer aqui da carreira 4 até as 6, apenas de ponto baixo em cada ponto de base. E quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui, ó, as 3 carreirinhas, da 4 até as 6, com verde. Agora eu vou fazer a alteração novamente, mas agora eu vou fazer para o branco. Então, eu vou fazer aqui, colocar o fio branco. Não vou cortar o verde, porque eu vou finalizar aqui o bracinho com um tom verde, então eu não vou tirar para depois ter que colocar novamente. Então, eu vou deixando ele aqui de ladinho. Aqui com a linha branca, eu vou fazer 2 carreirinhas, a carreira 7 e a 8. Apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Já vou colocando o fio branco aqui, ó, e já vou prendendo também ele. Então, vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas, as 7 a 8, de ponto baixo em cada ponto de base, continuando com 12 pontos baixos em cada carreira, e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui as 2 carreirinhas com branco, agora eu vou fazer a alteração de cor de novo para a cor verde. Então, agora eu vou pegar o fio verde aqui antes de finalizar a laçada e vou cortar o fio branco porque eu não vou utilizar mais. Como eu disse, se você não quiser fazer essas alterações de cor, que é um pouquinho chatinho, né? Você pode fazer de uma cor só. Mas eu acho que assim mescladinho dá um diferencial também na peça. Então, agora nós vamos fazer a carreira número 9. A carreira número 9, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total da carreira com 9 pontos baixos. Então, eu já vou fazer prendendo o fiozinho branco aqui. Então, fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos. E agora aqui eu vou fazer a diminuição. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a minha carreira número 9 com 9 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira 10 e 11 apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Essas serão as 2 últimas carreirinhas aqui do bracinho. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas de ponto baixo em cada ponto de base e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui as 2 carreirinhas,
Já posso cortar o fio deixando uma quantidade para costurar no corpinho e já posso encher aqui também o bracinho. O bracinho eu utilizo a ajuda da tesoura e eu também não encho ele até em cima. Eu encho até mais ou menos um pouquinho mais da metade, para não ficar muito estufadinho na parte de cima das manguinhas, né, do ombrinho. Tá aqui, ó, vou encher mais um pouquinho, bem pouquinho, pronto, vai ficar mais ou menos assim. Então, aqui nós temos os nossos 2 bracinhos. Vamos finalizar aqui com a última parte do nosso ursinho, que vai ser o rabinho dele, que vai ajudar, né? Ele ajuda a apoiar o ursinho também, se tiver que ficar paradinho. Então, para fazer o rabinho, eu faço um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e vou fechar aqui o anel. Agora, na segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, ficando no total dessa carreira com 9 pontos baixos. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e vou fazer um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E para finalizar, mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Fiquei aqui nessa carreira com 9 pontos baixos. Agora, eu vou fazer novamente a terceira carreira com 9 pontos baixos, apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Então, eu vou ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é só isso daqui, o rabinho do nosso ursinho. Então, eu vou fazer aqui, cortar o fio. Deixar a quantidade para costurar. E aqui vou encher com um pouquinho de fibra. Pelo tamanho não vai caber muito, né? Mas para ele ficar mais durinho. Pode ser que ele fique um pouquinho assim para fora, mas aí se você quiser, você coloca bem pouquinha fibra e na hora que nós formos costurar ali no corpinho, nós colocamos mais quando já tiver com uma parte costurada, tá? Então, eu vou apertar aqui bem, para ele ficar bem durinho. Então, esse aqui é o rabinho do nosso ursinho. Então, aqui estão todas as pecinhas do nosso ursinho. Os bracinhos, as perninhas, as orelhinhas, o focinho e o rabinho. Agora, vamos fazer a montagem dele. Vou iniciar aqui a montagem do nosso ursinho pelo focinho. Você pode ir aí pela sequência que você quiser. Eu gosto de começar por essa parte porque é a parte mais central. Então, eu vou colocar essa parte aqui, ó, que branco é meio ruim de ver. Eu vou colocar a parte aqui que nós finalizamos, eu vou deixar ela para baixo. Então, eu vou posicionar aqui e vou fazer aqui a marcação com alfinete para facilitar. Sempre dando aquela olhadinha, ó, vou colocar um pouquinho mais para baixo para fazer a costura para não pegar tanto aqui no olhinho. Deixo nessa carreirinha aqui. E o que eu tiver que fazer mais, eu faço aqui para baixo. Sempre legal marcar com alfinete. Eu vou fazer aqui a costura e quando tiver faltando um pedacinho, eu faço o enchimento com a fibra. Então, aqui eu vou fazer a costura da mesma forma que a gente faz nas outras peças. Eu vou pegar aqui na parte do narizinho e no corpinho. No narizinho e no corpinho.
E assim eu vou fazer por toda a volta. Prestando atenção, tá? Para ver se não tá saindo muito da onde você marcou. Já dei a volta aqui na parte da costura, só faltou aqui uma partezinha, que é por aqui que eu vou fazer o enchimento. Que eu venho com a agulha, com a ajuda da tesoura. Eu não encho muito também para não ficar muito para fora aqui essa parte do focinho, tá? Pronto, aqui tá ótimo. Agora eu venho e vou finalizar aqui essa parte da costura. Vou fazendo, dando uma apertadinha para ajudar aqui a acomodar melhor a fibra. Fiz toda a volta aqui, ó, costurei, cheguei aqui no início e agora eu vou fazer aquele mesmo finalização. Vou dar uma laçadinha e vou passar aqui o fio por alguns pontinhos para segurar. Corto o excesso. O focinho está aqui pronto. Como nós empurramos bem, se você quiser pegar a agulhinha aí e descer um pouco mais a fibra, aí você pode ir acomodando e arrumando aí o narizinho dele. Agora vamos costurar aqui a orelhinha. A orelhinha tá aqui, eu vou costurar ela aqui na carreira aqui 4, ó. Vou contar daqui 1, deixa eu pegar aqui o alfinete para marcar. 1, 2, 3, 4. Eu vou começar a costura aqui da quarta fileira. E vou fazer a marcação aqui onde ela terminar, que é mais ou menos na altura dos olhos. E aí você acompanha para ver se ele tá aqui centralizado. Se tiver muito para trás, você põe um pouquinho mais para frente, ó. E faz aqui a mesma coisa do outro lado. Normalmente eu junto as orelhinhas, costuro e depois eu costuro ela aqui. Hoje eu vou costurar dessa mesma forma que eu coloquei, ó. Normalmente eu faço assim, eu costuro aqui e depois já costuro na orelha. Agora desculpa, na cabeça. Agora eu vou costurar dessa outra forma que também é possível fazer. Vou deixar aqui aberto e vou posicionar aqui na orelhinha, na cabecinha, e aí vou fazer a costura. Aí com ela assim abertinha, eu costuro de um lado aqui da frente e depois venho costurando aqui atrás. Então, lembrando, coloquei aqui na quarta carreirinha, pego aqui a cabeça do ursinho, deixa eu tirar o alfinete, ó. E agora eu venho, pego a alcinha aqui desse lado e a cabecinha aqui do ursinho. A outra alcinha aqui e a cabecinha do ursinho. E assim eu vou fazer aqui por todo esse lado. E aí, quando eu finalizar aqui, eu venho, dou a volta e costuro desse outro lado aqui. Ó, costurei aqui desse lado, agora eu vou vindo e vou costurar aqui desse outro lado que ficou aberto. Eu não faço enchimento aqui nessa orelhinha de fibra, não. Faço assim mesmo, do jeito que tá. E aqui eu faço da mesma forma, pego lá na orelhinha e na cabecinha. Costurei aqui uma parte da orelhinha, faço aqui a mesma forma que eu faço os acabamentos, dou uma laçadinha no pontinho aqui, passo o fio
por alguns pontinhos, entro e saio aqui em alguns lugares. E corto o excesso do fio. Costurei aqui um lado, agora eu vou costurar aqui a outra orelhinha da mesma forma aqui do outro lado. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4 pontos, 4 carreiras, vou fazer aqui a marcação. Vou ver se tá aqui centralizado e vou costurar. Eu vou fazer a costura aqui para não demorar muito, porque é da mesma forma aqui do outro lado, e quando eu finalizar eu retorno. Costurei aqui a outra orelhinha. Agora vamos vir aqui para os bracinhos. Para costurar os bracinhos, eu uno aqui essas duas partes. Eu falei que dá para fazer assim na orelhinha também. E eu posiciono aqui no ursinho para que fique na mesma direção aqui, ó, onde for branco e aonde for verdinho aqui. Então, se eu quiser, eu também vou posicionar aqui com alfinete para facilitar. Ó. E aí, eu faço a mesma coisa aqui do outro lado. Dessa forma. Então, para costurar é da mesma forma. Eu vou pegar aqui o corpinho do ursinho e vou pegar aqui o bracinho. O bracinho eu só costuro de um lado, tá? Eu não costuro aqui embaixo, não. Não acho necessário. Faço o mesmo acabamento aqui, fazendo uma laçada e passando por dentro de alguns pontos e corto o excesso. Vou fazer aqui da mesma forma do outro lado e quando eu finalizar aqui eu retorno. Costurei aqui os nossos bracinhos do nosso ursinho, agora vamos para para a perninha dele. Como eu disse, se você quiser deixar ele menos cheinho aqui, amassar e costurar aqui dessa forma embaixo, você também pode. Aí também eu acho legal até se você aumentar o número de carreiras, ficaria melhor. Eu vou costurar ele dessa forma, aqui, pegando nessa parte aqui, da mesma cor do corpinho. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Eu coloco duas carreiras, aqui na segunda carreirinha aqui, onde começa o corpinho. E aqui eu vou meio que fazendo de olho, né? Eu vou vendo mais ou menos daqui na direção do olhinho, para facilitar, para ter como padrão. Vou prender aqui com alfinete. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou soltar um pouquinho mais de fibra desse, porque eu senti que eu enchi mais do que o outro. Ó, lembrando que como a gente fez aquelas diminuições, dá um pouquinho aqui essa entradinha no pé. Então, para posicionar ela aqui pro lado de cima. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, fazer mais ou menos aqui na direção do olhinho. E vou fazer aqui a marcação com alfinete. Vejo se tá da forma que eu quero. Posiciono também aqui sentado, porque eu também vou querer que ele fique sentadinho. Então, tenho que ver se tá aqui, se ele fica, por exemplo, sozinho. Apesar que depois eu vou colocar o rabinho nele aqui, que também ajuda a dar uma apoiada. Mas como essa base é um pouquinho retinha aqui, ele até acaba ficando. Então, eu posiciono aqui. Olho ele de frente aqui pra mim, porque de câmera fica difícil de ver. Vejo se tá certinho, se ele tá apoiando e ficando. E aí, agora eu faço aqui a costura da mesma forma, costuro as outras peças, pegando pegando na perninha e no corpinho, ó. Faço da mesma forma.
Como essa parte de costura é do mesmo jeito, né, do que eu costuro, então eu vou costurar aqui, e para não ficar demorando muito mostrando essa parte, então só você prestar atenção, fazer mais ou menos nessa base aqui dos olhinhos e posicionar ele aí em pezinho para ver se vai estar na altura que você quer. Eu vou costurar aqui as perninhas e quando eu finalizar eu retorno. Costurei aqui os pezinhos, então eu coloquei aqui, ele fica, ó, tranquilamente aqui sentadinho. Agora, se você quiser, aquele rabinho que a gente fez, você pode colocar, mas se você achar que não tiver necessidade, eu coloco. Então, para costurar aqui o rabinho, eu posiciono ele aqui atrás, ó. Coloco assim, logo no início aqui da carreira, da cor do ursinho, off-white. E aí eu faço aqui a marcação e vejo aqui se tá centralizado. E aqui eu vou costurar da mesma forma que eu faço os outros. Pego no corpinho e pego no rabinho. Aí para agilizar, eu vou costurar aqui, que não tem segredo. Já marquei, né? E agora eu vou só fazendo a volta, tirando o alfinete. Vou costurar aqui e quando eu finalizar eu retorno. Costurei aqui, ó, o nosso rabinho fofíssimo. E agora, para finalizar, vamos fazer aqui o narizinho do nosso ursinho aqui no focinho dele. Eu utilizo aqui um fio marrom, você pode utilizar uma cor mais clara, né, um marronzinho mais claro, um preto, aí a cor também é da sua escolha. Eu uso um fio duplo para fazer o efeito do nariz mais rápido. Fica mais cheinho rápido. Então, aqui eu vou utilizar, aqui ó, tem essa primeira carreirinha, eu vou colocar aqui ó. E aí tem que ser também de olho, né? Eu vou fazer daqui até aqui. Aí você decide se você quer fazer o narizinho mais larguinho ou mais fininho. Então, vou pegar aqui o fio duplo, e aí eu pego, passo aqui por dentro, ó. E daqui eu venho puxando aqui como se fosse um triângulo. Eu faço ele até mais ou menos aqui, ó, saio com ele aqui. Aqui é o início do nosso, onde nós fizemos o anel mágico. Eu não gosto muito de fazer aqui, porque eu sinto que depois vai começando a ficando apertado, para você passar o fio várias vezes. Então, eu venho passando ele aqui uma carreirinha antes. E eu faço o triângulozinho aqui, mas eu já vou preenchendo de acordo com o que eu vou fazendo. E aí, como eu faço o fio duplo, ele preenche mais rápido, mas ao mesmo tempo eu fico aqui tentando posicionar para o fio não ficar virando. Deixando ele aqui para ver se ele fica mais retinho. Para deixar ele sempre assim, para não ficar muito contorcido assim, tá? Então, aqui eu só vou passando lá em cima e saindo aqui embaixo. Lá em cima e aqui embaixo. Vou fazer aqui o último. Dou uma observada, vejo se tá do jeito aqui que eu quero. E agora eu vou fazer aqui o preenchimento aqui para esconder essa parte que fica um pouco desregular. Então, eu vou voltar aqui
e vou passar nesse sentido pra cá. Ó, pra esconder. Então, eu posso passar uma, duas vezes, aí você vai observando se vai estar escondida essa parte. Vou passar mais uma e vou sair lá embaixo. Para mim assim tá ótimo. Eu vou cortar aqui um pouco do fio, vou dar um nozinho. Vou cortar mais aqui e vou esconder aqui essa parte por dentro do narizinho. Vou vir com uma agulha aqui e vou trazer aqui isso aqui pra dentro. Se você não quiser fazer o nozinho, também não tem problema não, tá? Você só precisa cortar e esconder o fio aqui. Pronto, dou uma arrumadinha que eu amassei. E aí, se você quiser, você pode colocar também um fiozinho aqui na sobrancelha dele. Então, eu pego aqui o fio, venho aqui por trás, escolho aqui onde que vai ser a sobrancelhinha dele. Deixa um fio também aqui para amarrar. E aí, você escolhe se você quer maior, menor. Que você pode escolher, se tiver grande ou pequeno, você só solta e faz de novo. Vou fazer aqui, vou sair aqui do mesmo lugar onde eu entrei. E agora aqui atrás eu dou outra laçadinha, um nozinho, na verdade. Corto o excesso e escondo o fio aqui dentro. Então, é isso. Aqui tá o nosso ursinho. E aí, agora, se você quiser colocar algum acessório nele, como um gravatinha. Então, já tem um vídeo aí que eu tenho, que eu falo, mostro como que faz essa gravatinha. E aí, você pode costurar ou colar ele aqui no ursinho. Vou colar aqui com cola de silicone, que eu acho mais prático, mas se você quiser, você pode costurar também. E a cor, você pode pôr a cor que você desejar. Vou colocar branquinho, porque eu acho que vai aparecer bem aqui com o verdinho. Então, é isso. Esse aqui é o nosso ursinho de hoje. Se você quiser, você pode aproveitar. Tem uma receita aqui que eu vou deixar aqui em cima desse balãozinho. Eu coloquei aqui um ferrinho nele, né? Um arame galvanizado. Você pode colocar um palitinho também. Aproveitei o próprio fio que sobrou aqui do balão e encapei ele assim, circulando. E você pode pôr aqui na mãozinha do ursinho para dar um charminho nele. Lógico que, assim, só se ele for ficar para decoração, mas como ele é você pode colocar e tirar ele da mãozinha aqui quando quiser, não tem tanto problema, né? Mas se for para fazer para criança, né, para o bebê brincar, não pode ter nada assim perigoso, né? Nem palito. Então, assim, para colocar ele de decoração assim em cima de uma prateleira, assim, fica bem bonitinho com um balãozinho aqui na mão. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam aí de curtir o vídeo se vocês gostaram, para eu saber que vocês estão gostando.
e compartilha no grupo dos WhatsApp, de pessoas que vocês sabem que também gostam de fazer amigurumi, crochê. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Me sigam lá também no Instagram, crochelove.oficial. E é isso, até o próximo vídeo. Se cuidem. Tchau, tchau!